Mateus 10, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34. Mateus 10, a partir do versículo 34. Mateus 10, a partir do versículo 34, a porção da palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Fala conosco nessa noite. Tenha misericórdia de nós, que somos seus filhos, comprados pelo precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário, para sermos para sempre seus. Louvamos o teu nome por aquilo que o Senhor definitivamente fez por nós. Mas o Senhor, também em sua misericórdia, nos garantiu que em Cristo Jesus ouviria sempre as nossas orações. Estamos aqui clamando, ó Deus, orando. Fala ao nosso coração. Ajuda-nos a entender a tua santa, bendita, perfeita e agradável vontade e a praticá-la para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. As dificuldades e as recompensas do discipulado. Como é que o cristianismo é visto nos dias atuais, principalmente naquilo que chamamos de evangelicalismo do Brasil? Eu arrisco dizer que normalmente ele é visto ou ele é transmitido apenas e tão somente com uma ideia triunfalista. Venha para a igreja, venha para Cristo e todos os seus problemas vão acabar. Você não vai ter mais nenhuma dificuldade, repreenderá todas as doenças, não terá mais nenhuma pobreza, tudo dará certo em sua vida. Se você for cristão, enfim, todos os problemas acabarão. E você vai receber apenas e tão somente bênçãos e mais bênçãos. É claro que isso não é verdade. Esse texto mostra essa realidade para nós. Jesus não está se referindo aqui no texto, logo de cara, a sofrimentos que possamos ter por causa de escolhas erradas que fizemos, escolhas pecaminosas que tivemos, por caminhos contrários àqueles que Deus estabeleceu como verdade e insistimos teimosamente em seguir. Ou enfermidades que temos porque vivemos num mundo caído. Mais cedo ou mais tarde a enfermidade virá, o tempo as trará. Talvez a falta de cuidado com a nossa saúde pode trazer isso, mas Jesus não está falando de dificuldades como essas, ou coisas semelhantes a essas. Jesus está falando especificamente do sofrimento ligado a uma coisa: a sua decisão de se tornar um cristão. Quando nós decidimos nos tornar cristãos, há uma garantia que Jesus traz para todos nós. Ele não promete riqueza, ele não promete vitória segundo o mundo, ele não promete poder, ele não promete destaque, ele não promete nenhuma dessas coisas que o mundo valoriza e o homem egoísta valoriza. Ele promete apenas e tão somente uma coisa: espada e tomar a cruz. Você tem que calcular o preço. Mas ao mesmo tempo, ele promete as suas recompensas.
Cristo quer, portanto, que os seus discípulos reflitam sobre essa balança no seu chamado. Se você está disposto a pagar o preço e se você está disposto a esperar as devidas recompensas que o próprio Senhor prometeu para nós. Portanto, o que eu e você, como, pelo menos penso, genuínos discípulos, devemos refletir sobre o discipulado para o qual o Senhor Jesus Cristo nos chama. Lembrando sempre que a palavra discipulado, discípulo na Bíblia é seguidor. É alguém que ouve o seu mestre, o acompanha, senta-se ao lado dele, ouve os seus ensinos e o imita e passa a seguir e viver aquilo que ele nos ensina. Isso é ser discípulo. E Jesus começa aqui falando sobre as possíveis. Ele não diz que vai acontecer sempre isso. Sejamos sinceros, a gente está aqui num país que ainda hoje você pode vir para cá, voltar para a sua casa, pode abrir a sua Bíblia, pode falar de Cristo para outras pessoas, mesmo que elas torçam o nariz. Não há, ao menos por enquanto, na justiça o crime por algum tipo de fé cristã que você possa possuir, possa ter. Mas, em alguns países nós sabemos que isso acontece de maneira ferrenha, dura, sofredora para irmãos e irmãs na fé, mas ele está dizendo que pode acontecer. Se você é cristão, presta atenção na estatística. Se você é cristão no mundo, você tem 70% mais chances de morrer, de ser morto por alguém, de tirarem a sua vida. Isso já acontece nos Estados Unidos, um país livre. Em muitos lugares, se você distribuir um folheto, você pode ser espancado até a morte. E assim em muitas outras regiões. Talvez isso não aconteça de uma maneira física, mas já acontece em nosso país de uma maneira sutil. É por isso que Jesus nos alertou sobre as possíveis dificuldades. Logo que ele começa dizendo, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Ele está falando para os seus discípulos. Ninguém deve se enganar sobre o fato de que Jesus e sua pregação trazem aos seus seguidores não a paz e a segurança, mas a espada. Ele está querendo dizer aqui realmente morte, perseguição. Lembra-se no próprio contexto aqui desse capítulo 10, no qual Jesus ali anteriormente, no versículo 24, 25, ele alerta sobre isso. Dizendo, olha, se me chamaram de Beelzebu, o que você acha que vão falar a respeito de vocês? Se falaram que eu sou o próprio diabo em pessoa, o que você acha que vão falar de vocês? Ele já tinha dado um alerta, mas está reforçando essa ideia nesse texto. E Jesus está dizendo, olha, há dois problemas que vocês vão enfrentar. Primeiro ele fala, se você prestar atenção no texto, de algo externo, fora de nós, fora de mim, fora de você. Ele fala inclusive do ambiente mais próximo em que nós convivemos. Sejamos sinceros, no nosso lar é onde as pessoas mais nos conhecem. Aliás, as pessoas que convivem conosco no lar nos conhecem mais do que nós mesmos nos conhecemos. Nunca aconteceu do seu marido falar assim para você algo que não, eu não sou assim. Aí o filho diz, não, a senhora é assim mesmo, mamãe. Ou vice-versa, a esposa diz, olha, querido, você é meio irritado. Não, eu não sou controlado. E o filho diz, não, você é bem pavio curto, papai. Ou o pai falar para o filho alguma coisa, não, eu não fiz isso, eu não sou desse jeito. E é exatamente assim, porque ali nós escancaramos quem somos. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos valores, nossos sonhos, nossos objetivos. E é ali que os conflitos surgem. E principalmente os conflitos no que diz respeito à nossa fé. Então Jesus não falou à toa. Naquele tempo, aliás, os próprios rabinos com o judaísmo diziam que era comum quem quisesse se tornar um judaizante ter problemas em casa. Jesus está dizendo, se é assim com os judeus, em sua fé, imagine com o cristianismo e a verdade da nossa fé. E aqui você nota os conflitos. Homem versus pai, filha versus mãe. Alguns engraçadinhos vão dizer, isso é previsível, pastor. Nora contra sogra. Mas não devia ser assim. Os inimigos estarão na sua própria casa. Jesus sabia o que era isso. Você se lembra que os seus próprios irmãos
disseram para ele: por que você não sai daqui e vai lá para a Judeia? Porque nenhum profeta que queira ser grande vai ser grande aqui. Ele tem que ir lá para a Judeia, num local mais conhecido, no meio dos doutores. Lá você vai ser conhecido. Só que passa uma coisa despercebida para nós. Seus irmãos não queriam isso. Eles sabiam que ali em Jerusalém, os profetas, quando falavam a verdade, eram mortos. Que eles estavam, vai lá e morre de vez. Nós não aguentamos mais. Na verdade, tudo nos leva a crer que os irmãos de Jesus tinham vergonha e algum tipo de rixa ou mágoa, porque os historiadores dizem, não a Escritura, você não precisa guardar e nem querer abraçar essa ideia, mas Jesus, para iniciar o seu ministério, deixou a família trabalhar por conta. Talvez tenha acontecido isso. Mas Jesus fala de uma coisa também interna. Quando ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Nós temos conflitos externos, mas o grande conflito da nossa vida ao seguir o Senhor Jesus, decidir segui-lo, acontece em nosso coração. O DNA do pecado é o egoísmo. E nós somos egoístas por natureza. Nós queremos conforto, nós queremos dinheiro, nós queremos que os outros nos sirvam, nós queremos ficar no lugar sem mudança, nós somos avessos normalmente a mudanças, nós queremos ser elogiados, nós queremos poder, nós queremos destaque. E o cristianismo inverte completamente essa situação, nos chamando a nos privarmos de nós mesmos e amarmos a Cristo com todo o nosso ser. Enfim, o que Jesus está falando aqui é uma questão do seu maior amor. Qual é o seu maior amor? É o seu pai? Note, Jesus não está dizendo que você tem que odiar o seu pai. Não é isso. Odiar sua mãe, odiar seu irmão, sua sogra, não é nada disso. Ele está dizendo, você tem que amar essas pessoas, mas antes delas tem que haver um amor muito maior, um amor por mim. Então eu pergunto novamente, qual é o seu grande maior amor? Talvez seu filho, sua filha? E o tempo que você investe nessas pessoas, ou em coisas com as quais você sonha e quer, o dinheiro que você gasta, a preocupação e ansiedade que você tem, a defesa do seu pecado, do encobrimento dele, ou a defesa do pecado, o encobrimento no outro. O costume com os pecados daqueles com que você se simpatiza, a influência, ou influencia você, melhor dizendo, para que você se afaste de Deus ou você se aproxima de Deus. Deixa eu falar um exemplo. Você já viu como nós somos? É muito simples. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele tem que ser o grande amor. A sua palavra tem que ser aquilo que você segue, defende com unhas e dentes. Mas quando a gente começa a ver o pecado no nosso pai, a gente diz, não é bem assim. Não é bem desse jeito. Não, olha, ele não é sempre desse jeito. Isso aí não é bem pecado. Ou vai para pegar o seu filho. Sabe o seu filho pequenininho, lindo, maravilhoso, que você viu crescer, está agora com 19, 18, 19, 20 anos, começa a fazer coisas que não agradam a Deus pecando, e você, não chama a atenção do meu filho, não é bem por aí, eu acho que não é esse o caminho. Você entende o que está acontecendo? Nós começamos, por essas ações, a dizer que nós amamos mais as pessoas do que a Jesus Cristo. Isso também acontece conosco. Quando o nosso coração se endurece, nós começamos a amar o pecado, a investir no pecado, não há lugar para o senhorio de Cristo e para um discipulado verdadeiro. Nós nos tornamos discípulos daquilo que nós amamos e adoramos. E está cheio de gente na igreja que é discípulo do dinheiro, que é discípulo do sexo, que é discípulo do vício, que é discípulo da pornografia, que é discípulo da preguiça. E não dá para dividir essas coisas. Ou você é discípulo do Senhor Jesus com todo o seu coração, ou você não é. E você tem que entender que o preço sempre tem que ser calculado. E Jesus fala de algo muito pesado quando ele está falando para galileus. Lembra que os discípulos dele, pelo menos em sua maioria, eram galileus.
Ele diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Os discípulos sabiam qual era o suplício da cruz. A Escritura narra depois na história de Jesus o que era o suplício da cruz. Não somente a dor, mas a vergonha pela qual aquele que seria morto na cruz passava. As pessoas sabiam que para aquela pessoa estar naquela situação é porque ela havia cometido algo muito grave, menos Jesus Cristo, mas os demais sim. Isso era tão grave, era tão importante, a figura que Jesus está usando para os seus discípulos trazia uma recordação à mente daqueles galileus. Muito tempo antes, um general romano chamado Varus, um nome estranho, mas era esse, conseguiu subjugar a região da Galileia, que tentou resistir com Judas Macabeus durante muito e muito tempo, mas ele conseguiu, ele venceu, ele entrou naquele lugar. Aí sabe o que ele fez? Ele crucificou 2.000 galileus e colocou em todas as estradas de saída e de entrada na Galileia aqueles homens morrendo na cruz para que servisse de exemplo para qualquer um que tentasse se rebelar novamente contra o Império Romano ou resistir à sua conquista. Os discípulos de Jesus entenderam muito bem o recado de Jesus. É óbvio que Jesus não está falando literalmente, para muitos deles aconteceu isso, que eles deveriam morrer na cruz, mas que deveriam estar dispostos a dar a sua vida pela causa do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, mais cedo ou mais tarde, você como cristão vai precisar decidir de que lado você está. Do seu dinheiro ou de Deus, do seu trabalho ou de Deus, do seu namoro ou de Deus, do seu status ou de Deus, do seu filho ou de Deus, da sua ideologia ou de Deus. Porque o verdadeiro discípulo entende que ele deve entregar tudo, toda a sua vida ao Senhor nosso Deus. Há um preço a ser pago. John Bunyan, autor do Peregrino, foi preso por pregar fora da igreja anglicana. O rei havia estabelecido um chamado édito ou uma lei que chamava a lei ou ato da conformidade. Nesse ato, todos os pastores não anglicanos estavam proibidos de pregar, e se algum quisesse pregar, só poderia pregar nas igrejas anglicanas e seguindo aquilo que os anglicanos usam, que é o livro de oração. É uma espécie de uma homilia que diz a hora que você deve orar, a hora que você deve pregar, sobre o que deve pregar naquele domingo. É um livro muito automático, e aqueles irmãos puritanos não queriam fazer isso. Bastava ele dizer: eu não vou pregar mais, assinar um termo, um contrato, eu não vou mais fazer isso. E ele seria liberto da prisão. Ele se recusou a fazê-lo. Mas ao se recusar a fazê-lo, ele tinha que deixar a sua jovem esposa, recém-esposa, como ele tinha casado, e uma filha cega, que a sua primeira esposa, ele tinha ficado viúvo, havia deixado nas suas mãos. Ambas dependiam completamente de John Bunyan. E quando elas iam visitá-lo na prisão, ao término da visita, elas iam embora, ele escrevia: a minha alma dilacera ao ver a minha jovem esposa precisando dos meus recursos, e a minha filha cega que precisa não só dos meus recursos, da minha ajuda, mas eu não posso assinar esse papel. Eu não vou contrariar a minha consciência e não vou contrariar a palavra de Deus. Pagarei o preço necessário. O meu amor por Jesus Cristo, o meu chamado que Jesus Cristo fez é muito mais valioso, até mesmo do que o amor profundo que eu tenho por minha esposa e por minha filha. Nós faríamos a mesma coisa? Estaríamos dispostos a pagar o mesmo preço? A dilacerar a nossa alma, o nosso coração, como que penetrado por essa espada que Jesus aqui menciona, e sofrer por causa de Cristo e do Evangelho? Como discípulos, nós temos que saber o preço que somos chamados a pagar. O cristão pode ser chamado a sacrificar suas ambições pessoais, conforto, lazer, que poderia desfrutar, a carreira que poderia levá-lo a um triunfo pessoal, a ganhar muito mais.
deixar muitas vezes seus sonhos de lado, sacrificando a sua própria vontade. Porque nenhum cristão pode jamais voltar a fazer o que gostaria, muito se ele tiver que sacrificar o seu relacionamento com Deus. No cristianismo, aliás, irmãos, sempre há uma cruz. O cristianismo é a religião da cruz. Qual é a sua? Ou qual é aquela que está disposto a carregar? Para que Jesus olhe para você e diga, ali está um verdadeiro discípulo disposto a pagar o preço. Para ser discípulos, nós precisamos entender que existe um preço, existem as possíveis dificuldades e devemos estar dispostos a pagar por elas. Mas, além das dificuldades, Jesus poderia ter parado aí, né? Jesus, o negócio é difícil, hein? Não. Ele fala dos ganhos. Se nos versículos 34 a 39 ele fala do preço, da cruz, da dificuldade externa, das lutas externas, da luta que temos no nosso próprio coração egoísta, pecaminoso, que se recusa a se deixar de lado, principalmente se deixar de lado pela causa do Evangelho e do Reino de Deus, ele fala dos ganhos. E começa a falar muito mais de uma questão de relacionamento do discípulo com os demais discípulos. Ele começa dizendo, ó, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está falando de relacionamento. Irmãos, a igreja precisa entender uma coisa muito importante. Nós somos chamados a um discipulado que não é isolado. É um discipulado relacional e um discipulado de serviço uns para com os outros. Às vezes nós temos uma mentalidade de igreja que é uma mentalidade executiva. Como assim, pastor? Simples. Nós nos reunimos, a gente contribui com dízimo, com oferta, a gente chama um pastor para trabalhar e passa para ele fazer tudo. Ele visita, ele evangeliza, ele prega, ele discipula, ele aconselha, ele faz tudo. Assovia, chupa cana, bate o escanteio e vai cabecear. Isso é mentalidade executiva. Não é a mentalidade de evangelho e de discípulo. Jesus começa no versículo 40 dizendo que nós temos que receber uns aos outros, praticando a hospitalidade. Nós, como o autor de Hebreus diz, quando praticamos a hospitalidade, muitas vezes sem saber, recebemos santos. Nós somos relacionais, nós servimos uns aos outros, naquilo que o Senhor nos concede como dons. E Jesus está dizendo que aqueles que recebem os verdadeiros discípulos recebem o próprio Mestre. Em primeira escala, Jesus está aqui tratando dos discípulos no tempo do Novo Testamento. Eles sairiam, você vai ver isso lá no livro de Atos, vai ver Paulo fazer isso também no seu ministério. Ele escreve isso nas suas cartas, fala sobre essa realidade de lares que ele foi recebido, muito bem recebido, pessoas que ele amava, pessoas que o haviam abandonado. Mas ele está dizendo e estendendo essa verdade para todos nós. O coração dos que nos recebem em missão pelo reino é movido pelo poder do Espírito Santo. Quando entendem a quem nós representamos, nos recebem como se estivessem recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando não entendem a nossa missão e a quem representamos, perdoe-me, nos recebem mal e não entendem as bênçãos que estão perdendo. Eu acho muito interessante, por exemplo, é só a título de exemplo. Às vezes, quando o pastor, eu acho tão engraçado isso, pastor, eu ligo para a pessoa sem pretensão, olha, eu gostaria de te visitar. A pessoa já, o que foi que eu fiz? Não é isso. Porque a gente ama a ovelha, quer visitar a ovelha, quer saber se está tudo bem, quer orar por ela, quer ler um trecho da Bíblia, quer saber como está a vida dela com Deus. Não é porque a gente está vigiando se você está cometendo pecado ou não. Fique tranquilo em relação a isso. Mas eu conheço muita gente que diz, eu não tenho tempo, eu não quero espaço para essas coisas, não quero ninguém se intrometendo na minha vida. Dos meus problemas cuido eu. Eu acho que ela pulou um texto como esse que Jesus ensina e nos ensina a recebermos uns aos outros como embaixadores do seu reino. Esses versículos estão falando de maneira geral sobre a realidade daqueles que pregam o Evangelho, vivem o Evangelho e recebem os que pregam e vivem o Evangelho. Jesus quer dizer aqui que
apesar dos chamados diferentes. Olha, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o profeta, ele fala sobre o justo, ele fala sobre os pequeninos. De maneira geral, ele está englobando todos os crentes, mas de uma maneira particular, daqueles que especificamente vivem para proclamar as boas novas, daqueles que vivem as boas novas e daqueles até que se acham humildes demais. O pastor está muito acima de mim, o presbítero está muito acima de mim, o diácono está muito acima de mim. Não, todos nós diante do Senhor, dentro do evangelho, no discipulado, somos iguais e devemos receber uns aos outros, tratar uns aos outros com companheirismo, amizade, com amor. Um dos frutos do discipulado é justamente querermos esse profundo relacionamento e hospitalidade uns para com os outros. E o mais importante, nesse pequeno e às vezes trabalho aparentemente insignificante, nós estamos colaborando com o reino de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Como assim, pastor? Então, por favor, me deixe explicar. Às vezes, e na maioria dos casos, você não vai poder se tornar missionário. Você não vai poder se tornar um pastor. Você vai ter um outro chamado. Quando a maioria, estou eu aqui como pastor, e todos vocês aqui, cada um com um chamado e uma vocação específica de Deus. Talvez você não vai poder nunca ir para a Arábia pregar o evangelho. Nunca ir para o Afeganistão pregar o evangelho. Nunca ir para a Colômbia pregar o evangelho. Nunca ir lá para o Rio Grande do Sul pregar o evangelho. Mas você pode ser participante quando você está com seus joelhos dobrados, clamando para que esse lugar ouça e conheça o Evangelho de Cristo. Quando você põe a mão no seu bolso e diz, eu vou fazer com que aquele missionário tenha mais um prato de comida para ele e para a sua família. Eu vou ajudar aquele missionário a comprar Bíblias para distribuir para aquelas pessoas. Eu vou sustentar aquela família missionária nesse tempo difícil em sua enfermidade. Certo missionário disse, eu irei para a Índia, irei na maior profundeza das minas e me sujarei naquele meio daquele carvão, mas vocês segurarão as cordas. Nós temos que ser o povo que segura as cordas. E assim seremos discípulos que agradam o Senhor. É muito interessante pensar sobre isso. Conta uma certa história que havia um moço de um povo, de um vilarejo qualquer na Europa, que depois de muitas e muitas lutas, há muitos séculos atrás, quando a coisa era muito mais difícil, os recursos eram muito mais escassos, ele conseguiu ser pastor de uma igreja. Estudou com afinco, se tornou pastor de uma igreja. Mas ele precisava de sustento. E um amigo dele, que era um sapateiro, lá no meio do seu próprio povo, tinham ajudado para que ele pudesse ser sustentado em seus estudos em todo o tempo. No dia em que o jovem pregador foi ordenado, o sapateiro, que como muitos dos membros do seu ofício era um homem capaz de profundas reflexões, ele disse para aquele jovem, sempre foi, olha, presta atenção nisso, sempre foi o meu desejo ser um pastor. Eu sempre quis. Mas as circunstâncias da minha vida tornaram isso impossível. Mas você obteve o que para mim foi um caminho fechado. Deus abriu esse caminho para você e fechou para mim. Não tem problema. Mas me prometa uma coisa. Quero que sempre você me permita remendar de graça os seus sapatos. Quando você subir ao púlpito, levará postos os sapatos que eu remendei. E então eu sentirei que você está pregando o evangelho que eu sempre quis pregar em meus sapatos. A grande beleza dessa passagem, queridos, é que o Senhor dá destaque às coisas mais simples e humildes no relacionamento com Ele e uns com os outros. A igreja de Jesus Cristo sempre necessitará de grandes oradores, sim. De bons pastores, sim. De missionários, sim. De grandes exemplos de santidade, sim. Grandes teólogos, sem nenhuma dúvida. Aqueles cujos nomes ainda hoje nós falamos e lemos os seus livros. Mas a igreja e Jesus Cristo necessitam também
daqueles que abrem as portas dos seus lares que parecem simples, daqueles que ofertam como a viúva pobre uma simples moeda, daqueles que recebem o pastor e dizem: pastor, eu só tenho um copo d'água para dar para o Senhor. Daqueles que mesmo em sua enfermidade, sem poder receber ninguém, dobram os joelhos e pedem: abençoa a minha igreja, abençoa o pastor, abençoe os presbíteros, abençoe os diáconos, abençoe os missionários, abençoe o teu povo, Senhor. Eu não tenho muito para dar, mas eu posso dar meus joelhos dobrados e clamar o seu favor pelo teu povo. Podemos estar seguros de que todo o serviço é idêntico e de idêntico valor aos olhos do nosso Deus. E o mais importante diante de tudo isso, ainda que seu trabalho como discípulo seja simples e você enfrente os maiores desafios, problemas, lutas em meio às lágrimas, o Senhor Jesus Cristo diz: quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Você entende o contraste desse texto? Ele começa com as perdas. E Jesus está dizendo: as perdas nesse mundo, aos seus olhos, com certeza acontecerão. Talvez você perca valores que você julga importantes, pessoas que você julga importantes. Talvez você deixe seus sonhos de lado. Talvez você deixe os seus objetivos de lado para me seguir, porque eu tenho que ser a sua grande riqueza. Mas essas coisas são incomparáveis com aquilo que eu tenho preparado para todo aquele que se dispõe, ainda que de maneira simples, como meu discípulo, servir-me com todo o seu coração, com toda a sua vida, se dispondo a fazer tudo para a minha glória e para o bem-estar da igreja. Tais pessoas jamais perderão o seu galardão. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Já calculou o preço? Está disposto a pagar o preço? Mas entende que mesmo perdendo certas coisas, o Senhor Jesus Cristo está disposto a dar muito mais em nosso relacionamento mútuo na igreja, em nosso serviço a Ele, a ponto de garantir que o nosso galardão está reservado nos céus para o louvor da sua glória. Sejamos discípulos de fato e não apenas de língua e de boca. Pessoas que estão dispostas a tomar sua cruz, a negarem a si mesmas, a perderem mesmo que seja tudo aquilo que amam, para ganhar muito mais aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu para nós. Feche seus olhos e oremos. Deus bendito, Senhor, Pai bondoso, reconhecemos o nosso pecado e que muitas e muitas vezes passamos a segui-lo apenas e tão somente pelo mero emocionalismo. Porque alguém da família começou a segui-lo, porque achamos as músicas do coral, do conjunto, belas, bonitas, os hinos cantados assim também. Gostamos da oratória do pregador. Gostamos do lugar, porque ele é mais centralizado e podemos ali estar, o conforto que a igreja pode trazer, os ministérios que podem nos servir. Mas poucas vezes refletimos sobre o preço genuíno do discipulado. E o Senhor o revela para nós. Se vamos segui-lo, mesmo com o amor que nutrimos por aqueles que estão perto de nós, pais, filhos, esposo, esposa, amigos, devemos entender que nenhum amor que tenhamos por eles pode ser maior do que o amor que devemos ter para contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, a confessarmos a verdadeira e boa confissão de que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Redentor, mesmo que as pessoas venham nos desprezar, a nos abandonar, a nos perseguir. Ajuda-nos, ó Deus, a também mortificarmos o nosso coração egoísta e a entender, ó Deus, que o Senhor nos chamou para amar ao Senhor e amar ao nosso próximo, nos doando de todo o coração. Mas ajuda-nos a lembrar que há um ganho. O ganho somos nós mesmos, no nosso relacionamento uns com os outros, com o Senhor. No privilégio de servir, mesmo que seja um simples copo de água fria,
àquele que está te servindo com toda a sua vida, seu tempo, coração, em santidade. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que mesmo que venhamos a perder tudo que aparentemente esse mundo pode nos dar, há um galardão reservado para nós no céu. Há, ó Deus, uma coroa de glória reservada para nós no céu. Há uma vida eterna de paz, alegria, que desfrutaremos para toda a eternidade contigo. Quebranta o nosso coração e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.